Boa tarde, meus amigos. Hoje nós vamos olhar aqui mais uma notícia e vamos dar uma pequena analisada em mais um projeto de lei que foi aprovado foi sancionado aí pelo presidente, foi aprovado aí pelo Congresso e sancionado há poucos dias. É o tal do auxílio gás. Todos sabem do preço que está o gás ultimamente, né? E o governo agora sanciona esse auxílio gás. Mas o que está por trás desse projeto aqui que nós vamos discutir aqui um pouquinho. Quem patronum rogatus. Vamos lá. Bolsonaro sanciona projeto de lei que institui o auxílio gás. Saiba quem tem direito. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República informou que, para viabilizar o programa, o governo vai utilizar a estrutura do Auxílio Brasil para operacionalizar os pagamentos dos benefícios. Esse Auxílio Brasil, para quem não sabe, é aquela substituição daquele antigo programa Bolsa Família, certo? O presidente sancionou o projeto de lei que institui o auxílio gás dos brasileiros. A lei está publicada no Diário Oficial desta segunda-feira, dia 22. O auxílio gás irá beneficiar famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional. Vamos ver aqui. Tá. O auxílio emergencial, que foi aquele lá durante a pandemia, elevou de 0,8% para 34% o número de domicílios recebendo programas sociais no Nordeste. Então é mais uma vez o Estado brasileiro, né, sendo um Estado assistencialista, né? Eu não estou questionando aqui se deveria ou não ter esse auxílio. A gente sabe que muitas famílias estão passando de dificuldade nesse momento de pandemia. Teve inúmeras situações que aconteceu aí no campo da economia que quebraram o país mesmo. Muitas pessoas estão passando dificuldade e eu não critico essa lei. Só que uma coisa está acontecendo. Nós estamos aprovando benefícios, né? Agora, há pouco tempo aí aprovaram, não foi aprovada a lei ainda, mas passou em algumas comissões, o benefício de auxílio permanente de R$ 1.200 para mães solteiras, mães que vivem sozinhas com seus filhos, né? Mães chefes de família. A pergunta que fica é quem é que vai pagar tudo isso, né? Quem é que vai pagar tudo isso? E a gente já sabe a resposta, né? Tá. Mas vamos ao projeto, porque eu não gosto muito de analisar as notícias. Vamos dar uma analisada aqui no projeto. Eu estou com o projeto aberto aqui, ó. Ele já virou a lei número 14.237 de 19 de novembro. Então faz pouquinho tempo aí que foi aprovada essa lei aí, né? A lei veio do Legislativo e foi sancionada pelo Presidente da República. Artigo 1º. É instituído o auxílio gás dos brasileiros destinado a mitigar o efeito do preço do gás liquefeito do petróleo, GLP, sobre o orçamento das famílias de baixa renda. Segundo, poderão ser beneficiadas pelo auxílio gás dos brasileiros, na forma do regulamento, as famílias 1. Inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional. Essa renda per capita, então, ela é renda por pessoa na família. Então, se tiver 2 pessoas na família, eles podem estar ganhando até aí, vamos dizer que uma mãe lá, né, ganha um salário mínimo, R$ 1.200. Se tiver ela e o filho dela, a renda per capita vai ser R$ 600 aí, né, ou um pouquinho menos. Já se enquadra aí nesse benefício, tá? Ou se tiver uma pessoa ganhando um salário mínimo e tiver 3 pessoas na família, né, que não tenham renda, também já vai se enquadrar. Beleza? 2. Que tenham entre seus membros residentes no mesmo domicílio quem receba o benefício de prestação continuada da assistência social, nos termos do artigo 20 e 21 da Lei 8.742, de 93. Então, são 2 requisitos aí que são exigidos, né? A renda per capita igual ou menor a meio salário mínimo e que tenha entre seus membros alguém que já receba aquele benefício lá
do Bolsa Família, né? Que agora é o Auxílio Brasil. O auxílio, agora aqui, ó, parágrafo 1º, essa é uma parte bem importante dessa lei aí que eu achei muito curioso. O auxílio será concedido preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento das medidas protetivas de urgência. Então, mais uma vez, uma preferência aí para mulheres sofrendo violência doméstica e familiar, né? Parágrafo 2º. O Poder Executivo deverá compatibilizar a quantidade de famílias beneficiárias com as dotações orçamentárias existentes para o pagamento do auxílio. Então, quer dizer, vai haver uma preferência aí no pagamento desse auxílio, né, que é geral, preferência para mulheres que estejam sofrendo violência doméstica e que estejam sob o monitoramento das medidas protetivas. É mais um incentivo, volta naquilo que eu falei no vídeo retrasado, é mais um incentivo para denunciações caluniosas, para falsas acusações, porque existe todo um benefício do Estado para isso. É o Estado patrocinando mais uma vez a guerra entre as famílias, a guerra entre os cônjuges. Eu não entendo por que colocaram um dispositivo dentro de uma lei dessa. Já estava ruim uma lei dessa, de certa forma, é uma medida emergencial, é uma medida que muitas vezes é necessária, mas não é ideal nem de longe, porque o Estado está sendo assistencialista. E aí agora colocaram mais esse dispositivo dentro da lei. É um dispositivo envenenado, para que mais uma vez se instigue essa guerra entre os cônjuges, entre as famílias. Complicado. Aí aqui tem algumas coisas que não são muito importantes, né? Vamos ver aqui. Tá, aqui tá falando algumas coisas que não tem relevância para nós. Aqui, ó. Artigo 8º, que é o último artigo da lei. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação e vigorará por 5 anos, produzindo efeito desde a abertura dos créditos orçamentários necessários à sua execução. Então se trata aqui de uma lei temporária, é uma lei especial, uma lei temporária aí que vai durar 5 anos aí por conta dessa crise que nós estamos vivendo financeira, dessa crise econômica, por conta da pandemia, né, e outras coisas, por conta também, a meu ver, de algumas decisões equivocadas aí do governo federal, mas enfim, né, tem seus méritos também no campo da economia, não podemos deixar de reconhecer, tem muitos méritos, mas tem muitas decisões equivocadas, uma delas é essa lei, tá certo que é uma lei, não depende 100% do governo federal, mas é mais uma lei que foi empurrada aí para o executivo aprovar. E se não aprova, se não sanciona, é criticado duramente, é cancelado e com certeza derrubariam esse veto. Com certeza, você não tenha dúvida. Mas está aí aprovada mais uma lei discriminatória aí, né? Vamos lá. Aqui tem uma outra situação que eu estava vendo, ó. Eu pesquisando sobre essa lei do auxílio gás, eu acabei encontrando um outro projeto aqui, ó, que é recente também, é mais uma novidade aí, ó, do dia 23/11, essa matéria de ontem, matéria do G1. Câmara aprova projeto que aumenta a pena de crimes cometidos contra a mulher em situação de violência doméstica. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 23, um projeto que aumenta as penas de crime cometido contra a mulher em situação de violência doméstica. O texto altera a Lei Maria da Penha, o Código de Processo Penal, enfim. Vamos lá. Aqui, aspas. Constata-se que a prática delituosa, quando perpetrada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, reveste-se de maior gravidade, o que demanda a adoção de regras mais rigorosas, a fim de prevenir a ocorrência, bem como punir eventual transgressor de seus comandos, justificou a relatora do projeto, deputada Tia Eron, Republicanos da Bahia. Mais uma lei aí endurecendo para o lado do homem, né? Uma lei também discriminatória aí que só pune o homem e não pune em geral o agressor, porque o agressor pode ser uma mulher, a vítima também pode ser o homem.
Nós estamos vivendo aquilo que se chamava no direito penal italiano, se não me engano, o direito penal do inimigo. Você não pune a pessoa pelo que ela fez, você pune a pessoa por quem ela é. Nós estamos vivendo uma verdadeira perseguição de leis contra os homens. Mas vamos lá, vamos olhar o projeto de lei aqui, vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa interessante daqui. Deputada Celina Leão, do PP, foi a relatora ou foi a autora do projeto? Agora eu não sei. Bom, esse aqui é um projeto ainda, né? Não está aprovado, graças a Deus, espero que não aprove, porém acho difícil. Vamos lá, artigo 1º. Esta lei altera o Decreto-Lei 2.848, que é o Código Penal. Altera o Código Penal. Tá. O artigo 141 do Código Penal passa a vigorar com as seguintes alterações. Primeiro vamos ver qual é o artigo 141 para a gente entender. O artigo 141, eu estou aqui com o Código Penal aberto, ele vai tratar aqui, ó, na verdade no 140 ele trata da injúria e o 141 ele vai colocar algumas questões do 140. O 140 trata da injúria, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. A injúria é você chamar o cara de algum palavrão, você xingar ele de... sei lá, não vou falar aqui para não dar problema aí com o YouTube. Mas é você ofender a pessoa, né? Chamar a mãe dele de alguma coisa. É um insulto, né? É um crime leve, né? De 1 mês a 6 meses de detenção ou multa. Trata-se de um crime de menor potencial ofensivo. Aqui nós vemos que o juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria. No caso de retorção imediata, que consista em outra injúria, né? Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considere aviltantes, aí a pena é maior, é detenção de 3 meses a 1 ano. Beleza? Enfim, se a injúria consiste em elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, aí a pena é bem mais grave, né? Trata-se da famosa injúria racial, né? Reclusão de 1 a 3 anos, aí já não é mais um crime de menor potencial ofensivo, já é um crime médio, vamos dizer assim. E aqui o 141, que é esse que foi alterado, vamos ler aqui como é que ele estava antes, né? Como é que ele está ainda, né? Porque essa lei não foi aprovada. As penas combinadas nesse capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido contra o presidente da República, contra o chefe de governo estrangeiro, contra funcionário público em razão de suas funções, na presença de várias pessoas ou por meio que facilita a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria, contra a pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiente. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidade de redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena. Beleza. O 141 foi o que mudou. Foi o que mudou não, foi o que está em projeto para mudar. Vamos ver como é que eles querem deixar agora o 141. Parágrafo único. Aplica-se a pena em dobro se o crime é cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, mediante paga ou promessa de recompensa. Quer dizer que a injúria, você mandar a pessoa tomar naquele lugar, no contexto da violência doméstica, agora vai aplicar a pena em dobro. Lembrando que a Lei Maria da Penha, né? Aqui algum desavisado poderia dizer assim, mas essa lei então se aplica tanto para o homem quanto para a mulher. Não. Porque aqui no contexto de violência doméstica e familiar, está remetendo à Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha só tem como sujeito passivo do crime de violência doméstica e familiar contra a mulher a própria mulher. Não, o homem não é sujeito passivo
da Lei Maria da Penha. Então, somente a mulher vai beneficiar desse benefício. Pode ser uma mulher a transgressora, o autor do crime? Pode, mas nunca pode ser o homem a vítima. No caso de casais homossexuais, duas mulheres, uma das mulheres pode ser agressora na Lei Maria da Penha, mas nunca um homem pode ser a vítima na Lei Maria da Penha. E nesse crime agora aqui também, não. Nesse parágrafo único, inciso 1, o homem também não é sujeito passivo, o que é um absurdo. Mais uma lei discriminatória aí, né? Direito penal do inimigo. Você pune a pessoa por quem ela é e não pelo que ela fez. 147. Vamos lá, alterou o 147 também. Opa! O 147, se eu não me engano, é a ameaça. Vamos lá, vamos ver aqui. Artigo 147, isso mesmo. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Isso é o crime normal, geral para qualquer um. Então a pessoa diz que vai matar, vai cortar a tua cabeça, sei lá o quê. Né? Tem que ser um mal injusto e tem que ser um mal grave para configurar o crime de ameaça. É um crime de menor potencial ofensivo, de 1 a 6 meses ou multa, né? E vamos ver o que alterou agora. Vamos ver o que eles querem alterar, na verdade. Parágrafo 1º, vamos ver como é que estava o parágrafo 1º aqui. Parágrafo único, somente se procede mediante interpretação. Ah, tá. O crime de ameaça é um crime de ação penal pública condicionada, quer dizer que o poder público só vai agir mediante a representação da vítima, diferente da maioria dos crimes que é ação penal pública incondicionada, a qual o poder público, a polícia, os órgãos do poder judiciário, o Ministério Público, eles vão agir independentemente da queixa, vamos dizer assim, da denúncia da vítima, né? Em alguns crimes se coloca essa condição, são chamados ação penal pública condicionada, dependem da representação da vítima. Esse é o parágrafo único dessa lei. Vamos ver o que alterou aqui. 147. Parágrafo 1º. Se o crime é praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Eu não entendi o que alterou aqui, porque a pena já era de 6 meses a 2 anos. Ah, não, desculpa. O crime era de 1 a 6 meses. Veja, era de 1 a 6 meses ou multa. Ameaça comum. Se for contra a mulher, no ambiente, aqui ó, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a pena aumenta drasticamente, apesar de não configurar ainda um crime que ultrapasse a Lei 9.099, ou seja, a Lei dos Crimes de Menor Potencial Ofensivo. Continua sendo um crime de menor potencial ofensivo, porém com a pena máxima de 2 anos e a pena mínima de 6 meses. Então, a pena mínima aumentou de 1 para 6 meses, se for contra a mulher no contexto de violência doméstica, e a pena máxima, que era de 6 meses, aumentou para 2 anos. Então, aumentou bastante a pena desse crime aqui. E aqui o parágrafo 2º, né, que era o parágrafo único, agora ficou o parágrafo 2º, né? Nos crimes desse artigo, somente se procede mediante representação. Então, é ação penal pública condicionada ainda. Vamos ver o que mais que alterou aqui. Agora eles alteraram o Código de Processo Penal. Código Penal é o código geral que define os crimes, quais são os crimes e quais as penas. Código de Processo Penal é o que vai dar o norte, procedimentos do poder público mediante o cometimento de uma infração delituosa. Artigo 310. Parágrafo 2º.
Nos casos de prisão em flagrante envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, não sendo o caso de conversão em prisão preventiva, o juiz deverá determinar, sem prejuízo de outras medidas cautelares diversas da prisão, a monitoração eletrônica do autor para efeito de controle de cumprimento das medidas protetivas eventualmente aplicadas. Então é a famosa tornozeleira, né? Então agora, se você for acusado aí de cometer violência contra a mulher, você vai ficar carimbado aí com uma tornozeleira eletrônica, beleza? Isso no caso do não convertimento da prisão em flagrante para prisão preventiva. Ou seja, naqueles casos em que muitas vezes o juiz vai ficar na dúvida, mas será que é mesmo? Vamos colocar uma tornozeleira eletrônica em você, porque eu estou na dúvida se você realmente cometeu violência. Se você cometer violência, se o juiz se convencer que você cometeu, você está preso, meu amigo. Agora, se ele ficar naquela dúvida, ou no caso em que não couber a prisão preventiva, porque tem que obedecer ao rito também do Código de Processo Penal, o juiz vai te colocar uma tornozeleira aí, em via das dúvidas, para você ficar carimbado aí perante a sociedade toda que você é um agressor. O artigo 22 alterou aqui, monitoração eletrônica do agressor. Isso aqui acho que não é tão importante. Ó, a monitoração eletrônica deverá ser aplicada isolada ou cumulativamente com outras medidas. Então, quer dizer, além de qualquer outra medida, o juiz pode aplicar qualquer outra medida de segurança e ele também vai aplicar a tornozeleira eletrônica. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Vamos ver a justificativa aqui? A proposta tem como objetivo principal endurecer a repressão nos casos de violência doméstica. Nesse sentido, prevê o aumento da pena nos casos de crimes contra a honra, previsto no Código Penal, bem como nos casos de crime de ameaça, quando praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Nos casos do 141, propõe-se uma pequena modificação para incluir uma causa de aumento de pena quando o crime contra a honra for praticado no contexto de violência doméstica contra a mulher, uma vez que estamos a tratar de crimes recorrentes no âmbito familiar. Eu quero saber por que as mulheres não podem responder também por esse aumento de pena. Por quê? Por que só a mulher pode ser vítima? Não é? E outra coisa, não é uma pequena modificação. O crime passou de 1 a 6 meses para 6 a 2 anos. De 6 meses a 2 anos. A pena mínima aumentou 6 vezes. E a pena máxima aumentou 4 vezes. Então não foi uma pequena modificação. Foi muito mais do que o dobro. Foi no mínimo o quádruplo da pena. A pena foi quadruplicada. Então não foi uma pequena alteração, não. O crime era de 1 mês a 6 meses, ou multa. Agora ele ficou de 6 meses a 2 anos. Não foi uma pequena alteração, não. O artigo 147 do Código Penal propõe a criação de uma figura qualificada para crime de ameaça, quando for praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ademais, a pena muito baixa prejudica a proteção à mulher, uma vez que dificulta a decretação e manutenção da prisão preventiva. Eles querem botar o cara na cadeia mesmo, por uma alegação, né? Claro, vai ter muitos casos que vai ter realmente a ameaça, vai ter o cometimento da injúria e da ameaça, mas do lado contrário também, né? Eu quero saber por que essa lei não pode ser igual para todos. Por que tem que escolher só um lado? Já que o mapa da violência, como eu já provei aqui nesse canal, você pode entrar lá e ver, o vídeo se chama A Mentira do Mapa da Violência, eu provei que é mais, pelo menos no ano de 2016 e 2014 também está provado, existiram existiram mais casos de mulheres assassinando seus companheiros do que o contrário.
Então não existe uma violência doméstica contra a mulher, porque tem que existir uma lei especial para elas. Existe uma violência generalizada no Brasil por causa da impunidade, isso sim. Mata-se muito, a vida humana não tem valor algum. Então não justifica ter uma lei específica para proteger só um lado da história. Isso é direito penal do inimigo. Bom, aqui vai ter as justificativas mais absurdas que a gente já conhece, né? É a deputada Celina Leão, dos progressistas do Distrito Federal. Foi ela quem elaborou esse projeto de lei. Uma mulher que, se não me engano, é bolsonarista. Pelo pouco que eu dei uma olhada aqui, chegou a apoiar, pelo menos em dado momento, o presidente Jair Bolsonaro. Então, é mais uma lei aí proposta pela esquerda que a direita vem apoiando, como sempre. Então, nós estamos aí no mato sem cachorro, meu amigo. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Deixa a sua opinião aí, que é muito importante para nós. Por hoje é só, muito obrigado, valeu.